Boa noite, meninos e meninas da UPJ. Hoje à noite, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do livro de Ruth, que o pastor Heller já começou no mês passado. Para quem não me conhece, eu sou Roberto, eu sou um dos conselheiros da UPJ, e hoje eu trouxe a Carolina para me ajudar aqui. E nós vamos começar com a leitura do capítulo 2 do livro de Ruth, que é o que a gente vai estudar hoje. Ok? Vamos lá, abram suas Bíblias. Eu vou ler na versão da Nova Almeida, que é uma tradução mais nova e mais fácil da gente compreender. Mas vocês podem acompanhar na sua Bíblia de vocês mesmos. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor os abençoe. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa moça é Moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e a juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem, e não a repreendam. E assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois, debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pagou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto do cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou:
Esse homem é nosso parente chegado, um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir a tua bênção sobre a nossa reunião de hoje, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para falar da tua palavra e expor a tua palavra, dê entendimento a todos os meninos e meninas que nos ouvem, para que eles possam entender, ó Deus, a tua palavra, crer com o coração e serem salvos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos relembrar um pouquinho da história do capítulo 1. Então, a nossa história começou com uma família de Belém, que fica na Judéia, aqui bem no centro desta planície, fica pertinho de Jerusalém, e essa região toda aqui é a região da Judéia. Então, havia uma família, que era a família de Elimeleque e Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Teve fome na terra de Judá. E eles se mudaram de Judá para as planícies de Moabe. Então, eles desceram aqui essas montanhas que tem na região de Jerusalém, de Belém, na Judéia, desceram em direção a Jericó, atravessaram o Rio Jordão e foram morar aqui nas planícies de Moabe. Certo? Não sei se eles fizeram um bom negócio. Lembra que o pastor Heller frisou bastante isso, que eles saíram da terra prometida e foram morar num país estrangeiro, junto com os inimigos do povo de Israel. Então eles saíram de Belém, essa é uma foto de hoje, e essas são as planícies de Moabe também nos tempos de hoje. Não parece que eles fizeram uma boa escolha naquela época, eu acho que nem nos dias de hoje. Certo? E, bom, quando se passou essa história? A nossa história, ela se passa do tempo dos juízes. O tempo dos juízes foi um tempo que se seguiu logo depois que os israelitas tomaram a terra de Canaã, a terra prometida, quando eles vieram do Egito, que se seguiu logo após a morte de Josué, e durou mais ou menos uns 300 anos até a instalação da monarquia com o rei Saul. Então, aqui, nesse gráfico que a gente vê aqui, o finalzinho do tempo dos juízes, que foi mais ou menos entre o ano 1100 a.C. até 1050, que foi quando Saul começou a reinar. E aqui o rei Davi começou a reinar em 1040 a.C. Desculpa, Davi nasceu aqui, né, e começou a reinar quando ele tinha 30 anos. Então, aqui após a morte de Saul. Ok? Bom, como a gente vai ver mais para frente, Ruth, ela é a avó de Davi. Então, ela viveu mais ou menos nesta época aqui, entre 1100 e 1050 anos antes de Cristo, que é o tempo que é quando se passa a nossa história, no finalzinho do tempo dos juízes. E o tempo dos juízes foi um tempo que não foi muito alegre, muito bom na história de Israel, não. Cada um, como não tinha rei, cada um fazia o que achava que era certo. E, normalmente, o povo se desviava de Deus. E aí o que acontecia? Eles choravam, oravam e clamavam a Deus pedindo perdão. Deus tinha misericórdia deles e enviava um juiz que o livrava das mãos dos filisteus, dos moabitas, dos jebuseus, dos queneus, do povo que vivia ali naquela terra. E aí, durante aquele tempo da vida daquele juiz, eles tinham libertação e viviam em obediência. Mas logo o povo se esquecia de Deus e voltava às suas mesmas práticas. Bom, o que aconteceu na nossa história? Tinha fome na terra,
Então, Elimeleque e a família foram morar lá em Moabe, como eu falei. Só que Elimeleque morreu. Malom e Quilion se casaram com mulheres lá da terra de Moabe, Ruth e Orfa. Só que Malom e Quilion também morreram. E aí ficaram as 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. O que acontece? Noemi estava sozinha, sem os filhos, sem o marido, somente com as noras, num país estrangeiro, passando dificuldade, não tinha sustento. O que ela fez? Vou voltar para Judá. Ficou sabendo que em Judá a fome tinha acabado, que tinha chovido e tinha voltado a prosperidade lá. Então, o que ela faz? Ela despede as suas noras, Ruth e Orfa, e fala, voltem para a terra dos seus pais, para os seus deuses, e eu vou voltar para Judá. Orfa voltou para a casa dos pais dela, mas Ruth falou que não. Ruth queria ir com a sua sogra, porque ela viu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, muito diferente daqueles deuses falsos que ela servia em Moabe. E ela tinha um amor profundo pela sua sogra. Então ela resolveu voltar com a sua sogra. E o capítulo 1 termina com elas voltando e com a Noemi bastante amargurada, voltando para Judá, achando que tinha sido castigada em excesso por Deus. Ela volta deprimida, chateada e bem abatida de espírito. E o nosso capítulo 2, ele começa já com um novo personagem, um personagem que entrou agora, que é Boaz. A gente não sabe ao certo o que significa o nome Boaz. Alguns estudiosos acham que é rapidez, outros acham que é força, rapidez de entendimento, alguém que é esperto. O que a gente sabe, na realidade, é que ele era parente de Elimeleque. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Boaz era um homem que tinha várias qualidades. E a Bíblia descreve essas qualidades. Vamos ler a partir do verso 8. Então Boaz disse a Ruth, escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Boaz era um homem que ofereceu graça para Ruth. O que é graça? Graça é um favor não merecido. E é o que ele faz aqui. Ruth não merecia nada, Boaz não devia nada para Ruth, e ele diz para ela, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. No verso 9 diz assim, fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Ele ofereceu também, além de graça, ele ofereceu proteção para Ruth. Então, é um homem que ofereceu graça e proteção sem Ruth ter pedido. E, além disso, ele ofereceu a ela provisão. Olha só, terminando o verso 9. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Ruth ficou profundamente agradecida com isso. E ela exclama isso aqui no verso 10. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Então, Boaz ofereceu para Ruth graça, proteção, provisão, consolação, mas também comunhão. Olha o verso 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá, coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. E ela se sentou ao lado dos ceifeiros. Já pensou se Boaz tivesse só permitido que ela viesse e colhesse os frutos, mas falado, você senta para aquele canto lá, que aqui eu e os meus amigos vamos comer aqui, mas você fica para aquele canto. Ela se sentia rejeitada. E não, Boaz trouxe ela para junto do grupo.
dele, dos funcionários dele, dos amigos dele. Olha o tanto de atos de bondade que ele fez. Quando ela se levantou para ir apanhar as espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem, e não a repreendam. Então, Boaz, ele fez muito mais do que a lei requeria. Ele foi muito bondoso para com Ruth. O que a gente tira de lição desse texto é que Boaz, ele era um homem de Deus, um homem que tinha um coração voltado para Deus. E a gente observa, quando a gente vê uma pessoa uma pessoa fiel a Deus, ele é uma pessoa que todo mundo se agrada, uma pessoa que trata bem as pessoas ao redor, principalmente aqueles que estão subordinados a elas. Dá uma olhada no verso 4 desse capítulo 2. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? Ele foi se informar sobre Ruth. Mas ele é uma pessoa que já chegava abençoando, uma pessoa que tinha o respeito e a consideração daquelas pessoas que trabalhavam com ele, mas também reconhecido do todo o povo da cidade, como a gente vai ver depois no capítulo 3. Então, Boaz, com todas essas qualidades que a Bíblia demonstra dele, ele acaba sendo um tipo de Cristo, nos seguintes aspectos. Ele era fiel a Deus, tinha qualidades especiais, e ele era um resgatador. Então, Boaz, ele acaba sendo alguém que espelha algumas qualidades de Jesus, que veio e nos resgatou. Então, assim como Boaz é um tipo de Cristo, vamos olhar agora as características de Ruth. Vamos começar aqui no verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. E Noemi respondeu: vá, minha filha. Ruth tomou atitude, ela não ficou parada esperando alguém ir lá, a assistência social ou o governo chegar com alguma coisa para ela. Elas estavam numa situação muito difícil, tanto ela quanto Noemi, mas ela não ficou parada esperando a coisa cair do céu. O que ela fez? Ela levantou e foi à luta. Noemi estava deprimida. Olha só a resposta dela: vá, minha filha. Não disse mais nada extra. Eu vou orar por você, eu vou pedir para alguém. Não, ela falou: vai. Pensa, ela tinha perdido o marido, os 2 filhos, tinha saído rica da cidade, voltou pobre. Então ela estava extremamente amargurada. Isso numa época que não tinha Rivotril, não tinha diazepam, não tinha Prozac, não tinha Citalopram, não tinha antidepressivo. Então ela se resignou ao canto dela e pense do tanto que ela estava abalada emocionalmente. Já a Ruth, além da iniciativa, ela não teve medo de correr risco. Ela levantou e foi. Ela poderia ter sido maltratada, violentada, uma série de coisas ruins poderiam ter acontecido com ela. Mas na lei de Deus, lá em Levítico 19, 9 e 10, tinha uma provisão para que os pobres e as viúvas pudessem recolher o que sobrava das colheitas daquela época. Lá em Levítico 19, 9 e 10 diz assim: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, a lei de Deus tinha previsão para que Ruth, que era estrangeira e que era pobre, pudesse ir lá e recolher o restante que sobrava das colheitas. Apesar disso estar na previsão, na lei, Ruth não exigiu isso.
No verso 7, o funcionário de Boaz responde assim: ela me pediu para que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Ou seja, ela foi humilde, mas também trabalhadora, certo? A lei de Deus dava direito a isso, mas ela é estrangeira. Será que ela conhecia a lei de Deus? Não sei se ela conhecia, mas o fato é que ela foi e pediu humildemente. Complementando aquele texto de Levítico, tem o de Deuteronômio 24:19, que diz assim: quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo, desde que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizerem. Ou seja, para os estrangeiros, que ela era, órfãos e a viúva, que era o caso dela também. Então, essa ilustração aqui, essa figura, isso aqui estava na tumba de um sarcófago no Egito, uma pintura. Eu consegui essa foto aqui de um livro que eu tenho. Aqui mostra, nessa primeira foto, esse homem que vai com a foice, uma foice meio rudimentar, que ele vai colhendo o trigo, a cevada, né? E as mulheres vão atrás recolhendo os feixes. Então ele faz o trabalho mais pesado, que é cortar os feixes, que é ir agachando e passando a foice, e as mulheres vêm e juntam os feixes e vão amarrando os feixes, certo? Então foi isso que eles fizeram. Os homens, os servos iam na frente cortando e as mulheres, as servas, iam atrás. Teoricamente, os estrangeiros e as viúvas e os órfãos ficavam atrás ainda das servas, mas Boaz mandou Ruth ficar junto com as servas, certo? E ainda deu ordem para os homens não importuná-la. E Noemi? Então, Ruth é um tipo da igreja. Ela é resgatada por Boaz, ou seja, assim como a igreja também foi resgatada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Ruth era uma mulher que expressava essa gratidão. Ela, no verso 10 que a gente já leu, ela diz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? E é a mesma coisa que a gente fala com a nossa oração é para com Deus. Nós que somos pecadores, olhamos para Deus e falamos: por que o Senhor está tendo essa piedade e essa compaixão para nós que somos pecadores? Justamente por causa de Jesus. Porque foi através dos méritos dele que ele nos resgatou e Deus nos perdoou. No verso 13, Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das tuas servas. Então nós aqui hoje em Goiânia, a primeira igreja de Goiânia, nós não somos do povo judeu, nós não fomos do povo escolhido, mas através da rejeição de Israel e do sacrifício de Jesus, Deus estendeu isso para nós que somos gentios e fomos alcançados aqui 2000 anos depois que Jesus veio. Então, Ruth buscou refúgio sobre as asas de Deus. No verso 11, Boaz diz: já me contaram tudo que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Você deixou o pai, a mãe, a terra onde nasceu e veio para um povo que antes você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. E da mesma maneira, nós estamos buscando refúgio debaixo das asas do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? E Noemi? Noemi também, por conta dessa atitude de bondade de Boaz, teve a sua vida transformada e ela mudou de atitude. Lembra que ela estava amargurada lá no final do verso 1? No início do capítulo 2,
ela disse, só vai, minha filha, não falou mais nada. E no final do capítulo 1, como eu falei, ela já diz assim, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Ou seja, ela saiu com riquezas da terra de Judá e fez voltar vazia. Mas ela se esqueceu de que eles fizeram aquilo que Deus falou para eles não irem para o meio dos estrangeiros. Né? No verso 19, quando Ruth volta, ela pergunta, onde você foi colher hoje? Porque Ruth volta com 20 litros de cereais, né? E ela fala, bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E aí Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado. E acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E aí Noemi tem um discernimento espiritual. E ela disse para sua nora que ele, Boaz, né, seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então ela entendeu ali tudo o que tinha acontecido. E Noemi e Ruth tiveram a sua vida transformada em apenas um dia. Todo o seu infortúnio daqueles anos todos, com a morte de Elimeleque, com a morte de Malom e Quilion, foi transformado num único dia, num dia em que ela viu a provisão de Deus, viu que a gente está por baixo do comando de Deus, que Deus é um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas. Tudo que a gente faz está no controle de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ela, no meio daquela depressão, ela acorda e tem esse discernimento espiritual, em que ela e Ruth tiveram sua sorte transformadas naquele acontecimento. O que é a lei do resgate? Que ela falou que Boaz é um resgatador. A lei do resgate está lá em Levítico 25, 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e o resgatará o que esse seu irmão vendeu. Aqui está falando de resgate de propriedade, né? Mas também tem uma outra lei que é a lei do levirato. Está em Levítico 25, de 47 a 49. Opa, desculpe. Aqui é a lei do resgate ainda. Levítico 25, 47 a 49. Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo, a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda a possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo. Um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar-se a si mesmo. Ou seja, você pode ter a lei do resgate de uma propriedade, mas também de um parente seu que, por questão de infortúnio, tinha uma dívida, não conseguia pagar e se vendeu como escravo. A lei do levirato, que eu acabei de falar antes, está em Deuteronômio 25, 5. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho. Alguém de fora da família, seu cunhado a tomará e receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, ali, Noemi teve o discernimento dessas duas leis, a lei do resgate e a lei do levirato, em que o resgatador poderia resgatar não só a propriedade que era de Elimeleque no passado, mas também prover um descendente para Malom, Quilion, que era casado com Ruth. Certo? O que podemos aprender com essa história?
eu queria fazer pelo menos 4 aplicações com vocês. A primeira delas é um ensinamento bíblico sobre a providência de Deus, certo? Na realidade, nós temos 2 aspectos a observar aqui: providência e a casualidade, mas também sobre a responsabilidade humana e o que Deus tem preparado para nós, sobre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Essa foto aqui, que vocês podem ver, ela é uma foto em Belém, e essa aqui são os campos que existem ao redor de Belém. Não é de 2000 anos atrás, viu? Essa é uma foto nos dias atuais, e provavelmente o campo de Boaz devia ser nessa região aqui, que era onde normalmente é a terra fértil que eles plantam nas redondezas de Belém. E quando eu coloquei nesse slide aqui o título de Providência de Deus versus Casualidade, por conta do que está escrito no verso 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Apesar de estar escrito na Bíblia casualidade, vamos pensar bem, uma estrangeira que perdeu o marido, estava viúva, ela e a sogra sem ter do que se sustentar, ela vai entrar justamente no campo do homem que podia ser o resgatador dela. Não é coincidência demais? Vamos lembrar o que está escrito em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E olha para que Deus chamou Ruth. Ela, depois de... Eu vou dar um spoiler, tá? Depois que ela se casa com Boaz, ela vai ter um filho que vai ser o avô de Davi, do rei Davi. Ou seja, Ruth, os descendentes de Ruth entraram na linhagem real de Israel. Ela é uma estrangeira, certo? Então eles entraram na linhagem de Israel, na linhagem real de Israel, e não só isso. Como Jesus é um descendente de Davi, ele entrou na linhagem do nosso Salvador. Olha que coisa fantástica. Olha o que Deus tinha reservado, o propósito de Deus para aquilo. Então não foi uma casualidade, né? Era a soberania de Deus. O outro aspecto que eu falei desse texto é sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, é muito comum a gente discutir nas igrejas que se Deus sabe todas as coisas, se Deus controla todas as coisas, nós não temos responsabilidade nenhuma, nós somos meros espectadores ou fantoches nisso. E a Bíblia nunca afirma isso, ela é extremamente contra isso. Ela sempre ressalta a nossa responsabilidade. Então, nós somos, sim, responsáveis pelos nossos pecados e nós somos, sim, culpados por aquilo que a gente faz. E a gente vê o exemplo que Ruth deu contra isso. Ela, se Deus tinha determinado alguma coisa boa, ela podia ter ficado em casa esperando Boaz, ia sentar lá, ia vir visitá-las, ia sentar ali do lado dela e falar: ó, minha querida Ruth, eu quero casar com você. Não foi assim. Ela foi atrás, ela foi trabalhar e ela foi à luta para poder buscar sustento para sua casa. Só que Deus tinha uma provisão muito maior do que ela estava pensando. Não era só a comida que ele estava planejando levar para a casa dele, mas uma vida plena, restaurada, tanto para ela quanto para a sogra dele. A outra lição que a gente deve tirar aqui é que a gente deve procurar fazer o bem sempre, que foi a lição que a gente tira dos atos de Boaz. Então, Boaz, ele tinha que deixar Ruth colher ali o que sobrava da colheita dele, mas ele foi muito além daquilo. Ele ofereceu para ela colher junto com as servas, no meio das espigas, ou seja, pegando os feixes melhores, não as sobras. Boaz teve uma graça e um ato de bondade muito superior ao que era exigido pela lei. Em Efésios 6, o verso 7 e 8 diz assim: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas,
sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Ou seja, que a gente deve procurar, quando a gente for trabalhar, a gente trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus e não para homens. Se a gente tem um patrão, a gente fazer o melhor do nosso trabalho para que aquele patrão se agrade de nós e veja que a gente é um verdadeiro servo de Deus. Isso é dar um testemunho. Gálatas 6, de 8 a 10, diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que foi o que Boaz fez. Ele não sabia que ela era da família da fé, ele só perguntou: de quem é essa moça? E aí os funcionários dele contaram: ela é a nora de Noemi. E aí ele ficou sabendo de tudo que ela tinha feito de bom para a sogra dele. O terceiro tópico que eu quero aplicar para vocês é que a gente deve buscar abrigo sobre as asas de Deus, assim como Ruth fez. Ruth era estrangeira, vivia num país pagão que tinha os seus deuses lá, deuses falsos, deuses, e ela, quando viu a fé que a sogra dela tinha, o Deus que ela servia, ela reconheceu que era o Deus verdadeiro. E ela, quando ela resolve voltar com a sogra dela, ela abandona aqueles deuses da terra de Moabe e ela resolve vir buscar auxílio sobre as asas do Deus de Israel. Que a gente vê isso no verso 12, quando Boaz disse: que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, nós que estamos aqui na igreja, nós estamos também sobre as asas de Deus, e nós estamos nos refugiando sobre as asas do nosso Deus neste mundo perverso. E a lição que a gente tira de Noemi é que a gente tem que deixar a amargura de lado e começar a bendizer a Deus. Então, a gente deixar a nossa rancor, aquele ranço de lado e começar a buscar a Deus. Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: este homem é nosso parente chegado e um dos resgatadores. Então vamos deixar de lado as nossas birras, as nossas picuinhas e vamos ir lá e fazer as pazes com aquele nosso amigo que está meio chateado com a gente, ou que ele fez alguma coisa que você ficou chateado, que você está embirrado, e você pode destruir uma amizade por conta disso. Então, deixa de lado as amarguras, bendiga a Deus, ore, busque a sabedoria de Deus e faça amizade com aquele seu amiguinho ou amiguinha em que vocês ficaram chateados, às vezes, por uma coisa tão boba e tão pequena. E Noemi não estava chateada com Deus por conta de uma coisa boba e pequena. O marido dela tinha morrido, os filhos dela tinham morrido, ela tinha perdido o amor, o sustento, dinheiro, ou seja, ela não tinha nem com o que se sustentar. Então, Noemi teve a capacidade de deixar aquela depressão que ela estava de lado e voltar a bendizer a Deus e voltar a ter discernimento espiritual novamente. Meninos e meninas, era isso que eu queria compartilhar com vocês e eu queria fazer uma oração para a gente encerrar e agradecer porque Deus tem nos dado grandes coisas, né? Pai querido, muito obrigado por esta noite agradável com as crianças da PJ. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, e o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E em períodos de dificuldade, como essa pandemia que a gente tem atravessado, nós podemos buscar auxílio debaixo das tuas asas. E nós te louvamos por isso, ó Deus, porque o Senhor é fiel e justo e não nos trata conforme os nossos pecados, mas nos trata com amor,
através dos olhos, dos méritos conquistados por Jesus Cristo lá naquela cruz do Calvário. Aquela cruz que é a nossa vergonha, mas que também é a nossa redenção. Nós te louvamos por isso, ó Deus, e que o Senhor ilumine de sabedoria esses meninos e meninas da UPJ que estão se tornando adolescentes e adultos maravilhosos. E eu te peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor não deixe que ninguém se desvie dos teus caminhos, e que o Senhor encha o coração dessas crianças com o teu amor, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, meninos, e até a próxima.